curso de Insanidade da Loucura, onde eu falo sobre a história da loucura baseado no material do Daniel Berger, voltou a todo vapor. Então, aqueles que estão participando, oremos por esses irmãos. E também, lembrando que nós tivemos o trabalho, a palestra essa semana da pós-graduação sobre o assunto de depressão. O material do reverendo Daniel Berger para a gente entregar. Então, pessoal, aí tem 3 trabalhos aí que estão em cima do laço. Eu estou em dúvida se é a última disciplina do curso de pós-graduação, tá? Não sei se vai ter mais uma ou não, tá bom? Então, só oremos por esses irmãos. Deve abrir nova turma ano que vem, mas oremos que ainda tem muito trabalho ainda para escrever, muito livro para ler dentro daquilo que já fez. A razão para isso, eu havia dito isso desde ano retrasado, é que eu traria coisas que serviria de instrumentalização para que a igreja exercesse aquilo que é a sua tarefa. Dentre elas, as 2 linhas mestras, iremos certamente trabalhar, a evangelização e educação, tá bom? Uma igreja que só evangeliza e não educa, vira Sodoma e Gomorra. Uma igreja que só educa e não evangeliza, vira um rota de cristão. Não dá certo nenhuma coisa nem outra. A gente foi chamado, não é para escolher um ou outro, mas a gente foi chamado para exercer os 2, tá? E dentro desse processo de instrumentalização, então vários cursos estão sendo trazidos, eu espero que a igreja aproveite para poder fazer uso das suas responsabilidades. Nós temos hoje aqui a presença do reverendo Carlos Mendes, que virá novamente em outra oportunidade, não sei se vai dar para vir esse ano. Aliás, antes disso, o material dos jovens, antes que eu esqueça, sexta-feira agora começa o livro Isto é Filtro Solar, né? Do reverendo Garófalo, tá bom? Vocês, uns jovens, vão estudar durante, a cada 3 encontros, no quarto, eu apareço para fazer uma revisão dos 3 encontros anteriores, tá bom? Por quê? Porque eu vou conversar com o Garófalo para ver se ele vem aqui e talvez na data de Frente com a Verdade, né? Para ele dar uma palavra para os jovens e também dar uma palavra para a igreja, quem sabe domingo à noite. Aí tem que ver a agenda dele, eu vou correr lá para conversar com ele. Como vocês resolveram o livro, então eu vou conversar com ele a partir de amanhã, tá bom? Então, leiam o livro, certamente, sem pressa, mas é importante a gente ler, vai ser um material excepcional para a gente estudar sobre Eclesiastes, ok? Voltando à questão do aconselhamento, lembrando que há linhas mestras que eu estou colocando para a igreja desde o início lá. Comecei trabalhando com presbíteros, continuo esse ano trabalhando com presbíteros e continuo ano que vem trabalhando com os presbíteros, ok? Próximo encontro nosso com as esposas de presbíteros será no mês que vem, tá? Dia, se não me engano, 18 e 19, tá bom? Esse ano comecei com trabalho com os diáconos, a gente deve ter a eleição de um grupo de irmãos para complementar a junta diaconal. Eu devo dar uma palavra para os irmãos dia, se não me engano, 11 e 12, é isso, né, Cleus? Acho que é 11 de manhã, eu devo dar essa palavra para os irmãos do mês que vem. Dia 11, né? Obrigado. Dia 11, tá? Então, com os diáconos. E o trabalho da igreja conselheira, isso é para a liderança da igreja e para toda a igreja. Se tudo der certo, eu então começo um trabalho com os líderes de departamentos. A igreja deve funcionar como igreja presbiteriana, com um presbítero sendo conselheiro em cada um dos ministérios da igreja. Tem na junta diaconal, tem nos jovens, tem nos adolescentes e assim por diante. Tá? Nas mulheres, todo mundo, tá? Para quê? Para ajustar a proximidade da igreja com o conselho. Se precisar de alguma coisa, imediatamente pode conversar com o conselheiro, que é um presbítero, alguém do conselho, pode tirar alguma dúvida e dar alguma orientação necessária, não precisa aguardar uma reunião do conselho para até as coisas acontecerem. Então, para que haja esse ajuste fino entre a igreja e o conselho, tá bom? Além disso, esse trabalho da igreja conselheira, que era para ter vindo antes, né? Veja, Carlos, pode vir aqui já ir se ajeitando aqui. Eu estou tomando teu lugar, na verdade, aqui, né? Lembrando os irmãos, aqueles que não vieram ontem, as crianças podem sair até 10 anos. Hoje será classe única, para a gente poder participar aqui. Aqueles irmãos que estariam na classe de presbiterianismo podem ficar aqui, tá bom? Então a razão, aqueles que não puderam vir ontem, tá bom?
que façam uso. Isso a gente vai disponibilizar, foi gravado, a gente vai disponibilizar para a igreja, tá bom? Durante a semana. Obviamente foi gravado ontem, não deu tempo ainda de colocar, né? Provavelmente, acho que é terça-feira, acho que é o dia que o Fábio tem colocado aquilo que acontece no final de semana, tá? Então, essa semana deve estar, irmãos, assistam. É importante, todos, desde a liderança. Por quê? Porque nós conversando, peguei desde a base, para a gente, lá na frente, quando chegar no material mais avançado, a gente não precisar voltando às questões que são de base da vida da igreja, tá? Então, o reverendo Carlos Mendes trabalhou desde o início, foi muito bom ontem. Vai estar disponível aos irmãos, façam uso disso. Por quê? Porque essa é uma das linhas que a igreja vai andar, tá bom? Vai andar por intermédio do conselho, sendo conselheiro das sociedades internas, vai andar por intermédio do trabalho, sendo feito com presbíteros e diáconos e, no momento adequado, com a liderança da igreja, e também vai andar com essas duas grandes linhas mestras de evangelização e educação, para justamente a gente não incorrer em alguma deturpação da vida eclesiástica da igreja, tendo gente nova sem educação, ou a gente educando todo mundo e não se preocupando em ter gente nova, porque Deus chamou a gente para fazer tanto uma coisa quanto outra, ok? Então vamos orar, só para a gente entender onde nós estamos. Desde já, agradecemos o reverendo Carlos, agradeço ao conselho, a sua igreja lá, ele vai apresentar, trouxe a família, vai apresentar, fazer a sua devida apresentação. Para nós é uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco. Já era para ter tido antes, mas, enfim, Deus é quem sabe todas as coisas, né? E na próxima oportunidade, dependendo da agenda dele, já estou colocando aqui, né, nas costas dele, né? Porque eu sei das dificuldades, mas o que a gente puder contribuir para que ele possa estar aqui conosco em outros momentos e a gente continuar estudando sobre esse assunto. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui ouvindo a Tua voz. Muito obrigado porque é a Tua graça quem tem se manifestado na Igreja do Cruzeiro. Há tantas coisas que precisamos aprender, há tantas coisas que precisamos entender da Tua parte para a nossa vida como indivíduos e como povo de Deus reunido nesse lugar. Que a palestra de ontem, a de hoje e a outras que viremos estudar por intermédio do Teu servo, seja mais uma instrumentalização que venha dos céus, para poder dirigir o coração de todos nós, para que sejamos aquilo que é dentro do Teu plano eterno planejado para nós. Se conosco nessa manhã, de maneira que não haja nenhum obstáculo de quem fala e de quem ouve, de ouvirmos a Tua voz. É a nossa oração e nosso agradecimento em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, bom dia. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É uma alegria estar aqui com os irmãos. Ontem nós estivemos aqui e falamos sobre a importância do aconselhamento bíblico na igreja local. Fizemos um apanhado desde Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Depois fomos para 1 Timóteo, capítulo 3, para poder trazer essa ideia da importância do aconselhamento bíblico, tanto naquela época, quanto ainda continua sendo importante nos dias de hoje. Hoje nós vamos querer falar então sobre como é uma igreja conselheira. Como essa igreja vai funcionar? Qual é a funcionalidade dessa igreja? Eu queria começar falando isso, contando uma ilustração que o Steve Weiss traz para a gente. Ele diz o seguinte: imagina várias pessoas no rio. Elas estão em canoas, elas estão ali remando, e nós tivemos agora o nosso campeão olímpico aí, né, no remo. Elas estão remando, mas elas estão remando contra a correnteza. Aí imagina que algumas dessas pessoas, no meio dessa jornada, elas começam a cansar, elas começam a perder o equilíbrio e elas começam a ter dificuldade de continuar remando. Aí essas pessoas são jogadas para a encosta do rio pela correnteza e elas ficam presas numa árvore, não conseguem sair dessa árvore. Elas ficam presas nos galhos de uma árvore e não conseguem se desvencilhar disso. Então ele fala, uma pessoa que está no meio do rio, remando contra a correnteza e remando bem, remando com força, com equilíbrio, com velocidade, essa pessoa para de remar, essa pessoa sai do meio do rio, ela vai para a margem do rio, onde aquela outra pessoa está presa nos galhos das árvores, ela retira aquela pessoa dos galhos das árvores, ela leva aquela pessoa para uma margem do rio, onde as águas são mais calmas e tranquilas, e ali ela ensina aquela pessoa a remar. Ela volta a ter equilíbrio, ela volta a ter força, ela volta a ter a habilidade de continuar remando. E aí, depois desse treinamento, ambos
tanto aquele que ensinou a remar, quanto aquele que reaprendeu a remar, voltam para o meio do rio e continuam na ida contra a correnteza. Ele falou, é isso que o aconselhamento bíblico vai fazer. Algumas pessoas que estão caminhando bem na caminhada cristã, que têm uma certa maturidade, vão ajudar aquelas que estão tendo dificuldade. Mas a ideia não é ficar lá a vida inteira ajudando. A ideia é fazê-las voltarem a funcionar como elas deveriam funcionar. Voltarem na ida contra a correnteza como elas deveriam ir. Né? Essa é a ideia do aconselhamento bíblico. E nesse sentido eu quero convidá-los a abrir no primeiro texto que nós vamos falar sobre, que está em Mateus capítulo 16, versículo 18. Hoje, então, vamos tentar falar sobre o que é uma igreja conselheira. Né? Aqui em Mateus 16, 18 e 19, Jesus diz o seguinte para Pedro. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O que Jesus escolheu falar naquele momento fundamental foi, ele enfatizou o nascimento e o desenvolvimento da igreja. A palavra que ele usou aqui foi eclesia, que significa literalmente chamar para fora. É assim que Jesus descreve a sua igreja. A igreja tem uma importância fundamental para o Senhor Jesus Cristo e é por isso que ela também tem uma importância para nós. Ela chama aqueles que estão no mundo perdidos, em trevas, cegos, entregues a seus próprios pecados, a virem para a luz do reino de Deus. E à medida que a gente vai lendo o Novo Testamento, a gente vai ver o papel central da igreja em tudo o que acontece. Quando Jesus ressuscita, por exemplo, o que ele promete? Ele promete aos seus seguidores que algo maravilhoso iria acontecer. E algum tempo depois, alguns dias depois, após a ascensão de Cristo, a igreja nasce milagrosamente e maravilhosamente no evento de Pentecostes. Milhares de pessoas, de nações diferentes, vêm a Cristo. E elas são a prova viva do cumprimento das promessas de Cristo. Ao ponto de, em Atos 17, versículo 6, serem chamados de transtornadores do mundo. Aqueles que estão colocando o mundo de cabeça para baixo, na verdade de cabeça para cima, né? Aqueles que estão arrumando a bagunça do mundo. Porque o que as grandes revoluções, os grandes movimentos que não têm Cristo no centro, eles fazem? Eles mudam a bagunça de lugar. A bagunça está aqui, vem para cá. O cristianismo arruma a bagunça. E é isso que a igreja do Senhor Jesus Cristo deve ser. Não só arrumar a bagunça em termos sociais, mas arrumar a bagunça em termos do coração das pessoas, que é aí que começa a mudança social. A mudança começa no coração de cada um, e na família de cada um, e consequentemente na sociedade. E eu quero me debruçar hoje em um texto, né, que vai ser muito útil para o nosso entendimento de como a igreja deve funcionar para ser essa igreja que transtorna o mundo, que coloca o mundo de cabeça para cima, que realmente resolve a bagunça do mundo, aconselhando, orientando pessoas e ajudando-as a funcionarem, a viverem como Cristo a chamou para viver. Eu quero convidá-los então, que é o texto que nós vamos expor hoje, a abrir em Efésios, capítulo 4, versículos 12 a 16. Vou ler a partir do 11. Efésios 4, 11. Diz assim a palavra de Deus. Eu acompanho com muita alegria, com muita fé, muita reverência o que a palavra diz. Ela diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina,
pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Vamos ver, então, algumas das características dessa igreja, que deve funcionar como uma igreja conselheira, né? E a primeira delas é que o foco está o foco é a maturidade em Cristo. O foco da igreja é ajudar as pessoas a amadurecerem em Cristo Jesus. O erro que a gente tem muito grande é achar que aconselhamento bíblico é reduzido a achar um pecado na pessoa e dizer um versículo bíblico correspondente àquele pecado. É resumir o aconselhamento bíblico a isso, né? O aconselhamento bíblico é muito mais do que respostas simplistas para um problema que está acontecendo na vida da pessoa. O aconselhamento bíblico, ele não é centrado no problema e nem na pessoa. Ele é centrado em Cristo. Eu lembro daquele filme, não sei, é um filme mais antigo, talvez a maioria de vocês não tenha assistido, mas ele é bem conhecido. É chamado Patch Adams, O Amor é Contagioso. É a história de um médico que, depois de um problema psiquiátrico, ele foi internado numa clínica psiquiátrica, então, e aí ele vai estudar medicina e ele começa ali o estágio dele, né? E no estágio dele, o médico professor leva a turma para um hospital e ele vai passando nos leitos dos doentes. Aí ele fala assim, ó, esse aqui tem isso, tem isso, tem isso. Esse aqui o problema dele é esse. Esse aqui é essa doença. E vai falando da doença das pessoas, né? Chega um determinado momento que o personagem principal, né, o professor pergunta para os alunos, vira para os alunos e pergunta assim, algum de vocês quer fazer alguma pergunta? Aí o personagem principal, ele vira para o professor e fala assim, eu quero fazer uma pergunta. Aí o professor, pode fazer. Aí ele vira para a paciente e fala assim, qual é o seu nome? Qual que é a ideia? Aí é o seguinte, a gente não aconselha problemas. A gente não é simplesmente aqueles que vão resolver um problema, nós aconselhamos pessoas. E o grande alvo é levar essa pessoa a uma outra pessoa que é Cristo. Nós estamos ali para promover um relacionamento, isso é um instrumento usado por Deus para promover um relacionamento entre aquela pessoa e Cristo. Aí você fala assim, mas a pessoa já é crente, sim, mas se tem alguma luta ainda no coração, se tem alguma coisa que ainda não, que a dificulta no crescimento espiritual, a dificulta continuar remando no rio, é porque alguma coisa na relação dela com Cristo precisa ser reajustada. Porque sempre o alvo, o centro é ajudar a pessoa a ter um relacionamento mais profundo com Cristo. O versículo 13 diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. No 12 ele fala, para a edificação do corpo de Cristo. No 15 ele fala, mas seguindo a verdade de amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O texto, o tempo todo está falando que esse projeto todo é voltado para ajudar as pessoas a crescerem em Cristo. Gente, trocando em miúdos, o que é santificação? É ajudar a pessoa a ser como Cristo. O processo de santificação é ajudar a pessoa a ser como Cristo. E o aconselhamento bíblico é usado por Deus exatamente nesse processo, que é o processo de santificação. O que a gente vai vendo aqui na carta aos Efésios é bem interessante, né? A partir do capítulo 4, aqui, no finalzinho do capítulo 4, ele vai começar a falar de prioridades relacionais. E não é assim, eu só vou para uma relação se a outra estiver bem ajustada, aí eu vou para essa outra. Não é nesse sentido. É no sentido de que uma relação é base lá, é base para outra relação. Então, no finalzinho aqui do capítulo 4, ele vai falar da relação com Deus. Né? Depois ele vai falar da relação com o cônjuge. Ele vai dizer assim, a relação com Deus ela é base para a relação com o cônjuge. Depois ele vai falar da relação pais e filhos. Relação com Deus é base para a relação com o cônjuge, que é base para a relação pais e filhos. Depois ele vai falar de relações trabalhistas, que é base também uma para a outra. A ideia é mais ou menos a ideia de uma árvore.
Uma árvore, quais são as partes de uma árvore? A primeira parte dela é o quê? É a raiz. O que a raiz faz? Ela fixa a árvore no solo e tira os nutrientes para sustentar toda a estrutura da árvore, do solo. A raiz da nossa vida é a nossa relação com Deus. É a base. É da onde tem a firmeza. Se essa raiz está podre, não está funcionando bem, as demais relações vão estar com problema também. Depois vem o caule, né? Que dá sustentação para o restante da árvore, que seria a nossa relação com o nosso cônjuge. E aí vem os galhos. O que os galhos fazem? Eles dão amplitude para a árvore, que seria a relação com os nossos filhos. O caule sustenta os galhos. Os galhos eles dão amplitude, eles fazem a árvore ir além da raiz do seu caule. Isso são o que os filhos fazem. Eles são mini-imagens e semelhanças nossas espalhadas por aí, dando amplitude àquilo que nós ensinamos para eles. E aí nós temos a folha. O que a folha faz? A folha faz o processo de respiração entre o ambiente interno da árvore e o ambiente externo. Relação trabalhista, que é onde a nossa visão de mundo, os nossos valores, as nossas crenças são colocados em xeque com outras visões de mundo, outros valores, outras crenças, ou seja, o ambiente interno da nossa vida tem contato com o ambiente externo de outras vidas, de outros relacionamentos, de outros grupos sociais. Agora me diz uma coisa, qual o resultado de tudo isso? O fruto. O fruto é resultado de uma boa raiz, de um bom caule, de galhos fortes e de uma folha que funciona corretamente, promovendo a respiração. O que é o fruto dessa comparação que eu estou fazendo aqui? É a igreja. A igreja é o resultado de tudo isso. Sabe o que é uma igreja saudável? É uma igreja onde as pessoas, e não é necessariamente uma igreja que tem várias programações, que essas programações são organizadas e funcionam bem, que isso tudo é bom, não estou dizendo que isso é ruim, não. Eu só estou dizendo que isso não é necessariamente o sinal de uma igreja saudável. Uma igreja saudável é uma igreja onde as pessoas estão firmemente alicerçadas em Cristo. Consequentemente, as relações familiares também estão com o cônjuge e com os filhos. E no trabalho, elas dão testemunho, elas conseguem interagir com o mundo de uma maneira de apresentar a cosmovisão bíblica naquela área que elas estão trabalhando, de influenciar também as pessoas a viverem diferente, como foi a igreja do século I, que impactou, que chacoalhou o Império Romano. E o resultado é um bom fruto. Uma boa igreja, uma igreja saudável. E essa igreja ela vai estar alicerçada em Cristo Jesus. Né? Então, bons conselheiros vão fazer muito mais do que consertar problemas. Bons conselheiros vão fazer discípulos de Cristo. Um problema pode ser trazido ao aconselhamento, mas o escopo do aconselhamento é muito mais abrangente. Queremos que o aconselhado seja mais parecido com Cristo. Por exemplo, qual é a diferença de uma pessoa que vai para Alcoólicos Anônimos e uma pessoa que vem para aconselhamento bíblico? Uma pessoa que vai para Alcoólicos Anônimos pode se livrar do vício do álcool? Pode se livrar, né, da embriaguez? Sim, ela pode. Eles podem ser eficazes nessa ajuda. Mas o alvo do aconselhamento bíblico é só ajudar a pessoa a deixar de beber? Não. O alvo é muito além disso. O alvo é ajudar a ser como Cristo. Por isso que o nosso foco não fica só o porquê você bebe, porquê você não bebe, porquê que você luta contra esse pecado ou aquele outro pecado. Isso daí é, digamos, a apresentação que a pessoa traz a nós. Mas nós vamos muito além, porque nós queremos ajudá-la a ser como Cristo, a glorificar a Cristo, a viver como Cristo, a ser um pai que vive como Cristo, um marido que vive como Cristo, um trabalhador que vive como Cristo, um servo na igreja que vive como Cristo. Quando a gente foca só na resolução do problema, né, o casamento pode até melhorar, as amizades podem melhorar, o trabalho também, mas o objetivo do aconselhamento visa apenas a melhoria pessoal e não a glória de Deus. E aí ele vira legalista. Porque esse é consequência, entendeu? O foco central é ajudar a pessoa a ser madura em Cristo. Então, não é isso que Efésios aqui, o texto está nos apontando. O texto está nos apontando que tudo isso, ele vai falar dos dons, no versículo 11. Ele fala de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Tudo isso visa o quê?
Qual que é o alvo? Versículo 12. Aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, para que chegue à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus. E a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o foco, esse é o alvo, esse é o centro. Regras não mudam pessoas, mas uma relação crescente com Cristo, sim, muda pessoas. A mudança e a maturidade cristã é proporcional à nossa intimidade com Cristo. Guardar mandamento é uma expressão de amor por Ele, não fim em si mesmo. Por exemplo, pega suponhamos a seguinte história. A moça é contratada como secretária de uma grande empresa. No primeiro dia de trabalho dela, ela chega no lugar onde ela vai ficar, né, na antessala dela, e na porta da sala, da porta da sala que vai dar entrada para o gabinete do chefe dela, tem uma série de regras. Um conjunto de regras. E ela olha assim para aquelas regras, olha assim para aquele ambiente e fala assim, nossa, que coisa chata. Isso pode, isso não pode, assim tem que ser, assim tem que funcionar. E ela tem uma visão no chefe dela, de uma visão assim, de alguém que apenas é um gestor de regras. Mas com o tempo ela vai conhecendo melhor esse chefe dela. E ela se apaixona por ele. E ele se apaixona por ela. E eles se casam. Mas ela continua sendo secretária dele. Só que agora, depois de casada, ela olha para as mesmas regras e vê essas regras como a atitude de um homem preocupado com seus funcionários. De um homem interessado em como eles devem funcionar melhor, como eles devem viver melhor, como eles devem se relacionar melhor e, consequentemente, ser mais produtivos. O que mudou? Foram as regras? Não. Foi o amor pelo dono das regras. Essa é a diferença. As regras das Escrituras vão continuar sendo as mesmas para todos e eternamente. Mas o afeto que temos por aquele que criou as regras é que deve ser mudado. E é isso que o aconselhamento bíblico vai ajudar a pessoa. É isso que uma igreja conselheira deve visar. Ajudar as pessoas a desenvolver o afeto pelo dono das regras, não necessariamente pelas regras. Então, essa é a primeira característica. Segunda característica é que vai ser uma igreja onde os líderes e membros entendem o seu papel como equipantes do rebanho. Líderes e membros. Não só presbíteros, diáconos, professores, né? Líderes e membros. Toda a igreja vai entender, eu tenho um papel de equipar o rebanho, né? Por exemplo, nosso papel como pastores é muito maior do que pregar e ensinar, né? Ele envolve também aconselhar as pessoas, orientar as pessoas nas suas dificuldades do dia a dia. Muitos pegam essa passagem, né, que Paulo, por exemplo, aqui ele fala que e outros para pastores e mestres, né? Fica parecendo que a ideia aqui é absoluta e só quem vai fazer isso são pastores e mestres, né? E aí acaba negligenciando o papel que cada um de vocês tem no aconselhar uns aos outros. Foi o que a gente falou ontem. Na verdade, todo mundo aconselha. Todo mundo aconselha. Quando alguém pergunta assim para você, o que eu devo fazer em relação a essa situação? Aí você fala assim, acho que você devia fazer isso. Você está aconselhando. Quando alguém fala assim, estou com dificuldade com o meu filho. Aí você fala, mas por que você não faz isso? Você está aconselhando. A gente aconselha. Isso é ponto pacífico. A pergunta é, o que a gente aconselha? A gente aconselha baseado no que a palavra fala? No que Deus diz? Essa é a base, é o núcleo do nosso aconselhamento? Mas que a gente aconselha. Né? Então, muitas vezes, o que a gente vê, por exemplo, os presbitérios, no geral, é que o investimento e a formação de pastores é focado na pregação e no ensino. Não é assim que a igreja analisa um pastor que vai vir compor o quadro pastoral? Geralmente, tanto o presbitério quanto a igreja analisa assim, pela pregação e pelo ensino. Geralmente o pastor vem dar uma aula e prega, né? E aí a igreja faz uma análise para saber se aquele pastor, às vezes tem eleição, tem escolha entre mais pastores. Ninguém pergunta das habilidades do pastor com relação ao aconselhamento.
Ou coloca para ele temas de aconselhamento para saber como ele lidaria com aqueles temas? Sendo que isso é o dia a dia do pastor. É o que ele faz no gabinete, é o que ele faz numa visita, é o que ele faz na porta da igreja quando alguém vem com uma demanda. Mas a gente às vezes não para pensar na importância disso. Dos pastores também, da igreja tem uma cultura de entendimento que isso é parte do ministério pastoral, do ministério dos presbíteros da igreja, e na verdade de toda a igreja, né? E o que mais a gente se depara como pastor é exatamente pastorear pessoas através de suas lutas diárias. Quando a primeira igreja que eu pastoreei, a maior dificuldade que eu tive foi em aconselhar as pessoas. As pessoas vinham com seus problemas, eu não sabia o que dizer para elas. Mesmo conhecendo teologia, mesmo conhecendo Bíblia, mas eu não sabia aplicar isso ao dia a dia das pessoas. Então, pregação e ensino são importantíssimos, são essenciais e necessários. Mas eles não são o pacote completo. O pacote completo envolve também um aconselhamento. É a pregação da palavra, o ensino da palavra e o aconselhamento da palavra. Então, o ministério da palavra vai ter essa divisão. Uma ministração privada e uma ministração pública. A ministração pública vai ser a pregação e o ensino, né? Que também o ensino pode ser privado, né? Mas, em geral, a ministração e o ensino estão na parte pública e o aconselhamento seria a ministração da palavra de forma privativa, um a um, né? Que é tão importante quanto a pregação de domingo. Durante a semana, nós pastores temos várias oportunidades de ministrar as pessoas em suas lutas reais e diárias, equipando essas pessoas a serem como Cristo, né? Então, essa é algo que nós temos que ter esse entendimento. Quando ele fala aqui, olha, ele deu uns para isso, para apóstolos, profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, ele deixa claro qual é a finalidade desses dons. Para que eles servem? Com vistas ao quê? A aperfeiçoar os santos. Para que sejam como? Para que sejam a medida da estatura da plenitude de Cristo. Para serem maduros, semelhantes, como Cristo. Nesse sentido, John Piper ele vai afirmar o seguinte, que devemos evitar aquela mentalidade de uma pregação profissional, de sermos máquinas de pregação. Ele fala assim, nós pastores estamos sendo mortos pela profissionalização do ministério pastoral. A mentalidade de profissional não é uma mentalidade de profeta. O profissionalismo não tem nada a ver com a essência e o coração do ministério cristão. Quanto mais profissionais formos, mais morte espiritual deixamos em nosso rastro, né? Então, a nossa agenda deve visar o que Efésios está nos apresentando aqui. Olha ali que a gente colocou ali. Vamos dar uma olhadinha em Efésios capítulo 4, versículos 1 e 2, que diz o seguinte, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fossem chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Interessante que ele usa o termo andar aqui, né? O que é andar? É exatamente esse movimento que eu estou fazendo. Mas deixa eu explicar ele de uma maneira mais didática. O andar ele envolve o quê? Equilíbrio, desequilíbrio. Equilíbrio, desequilíbrio. Se eu não equilibrar e desequilibrar, eu não ando, eu fico parado no lugar. Então o que acontece muitas vezes quando a gente sofre, quando a gente está com algum problema, uma dificuldade na vida, né? É porque a gente estava no equilíbrio e Deus dá um empurrãozinho para a gente desequilibrar, para a gente andar. E aí no momento do desequilíbrio, às vezes a pessoa não sabe como andar, e ela continua desequilibrada. É aí que o aconselhamento bíblico entra, para ajudar essa pessoa a andar como Cristo quer que ela ande. E ele fala o seguinte, de que jeito que Cristo quer que as pessoas andem? Da forma digna da vocação que foram chamados. Ou seja, serem como Cristo. E isso envolve humildade, isso envolve mansidão, isso envolve longanimidade, isso envolve tolerância, que é o suportar uns aos outros em amor, né? Então, essa deve ser a nossa agenda, né? Trabalhar, equipar as pessoas, fazer a obra de Deus, ajudando as pessoas a serem como Cristo. Então, programação da SAF, tem que se perguntar, como a gente pode ajudar as mulheres a serem como Cristo? Programação da UCP, como a gente pode ajudar as crianças a serem como Cristo? UPA, os adolescentes a serem como Cristo. Todas as programações, todas as atividades, todos os eventos da igreja têm que ter como ponto central isso.
de que maneira esse evento pode ajudar as pessoas a serem como Cristo. Meus irmãos, nós temos a única coisa que o mundo não tem. O mundo vai ajudar as pessoas de algumas maneiras? Vai. Mas ele não vai ajudar tendo o que nós temos, que é a palavra de Deus. Então não vamos negligenciar a palavra de Deus nos momentos que a gente tem a oportunidade de nos reunirmos. Terceira característica dessa igreja, onde o corpo de Cristo está em constante crescimento. Há uma discussão muito grande sobre uma igreja ser um centro de aconselhamento ou ela ter um centro de aconselhamento. O alvo maior da igreja é ser um centro de aconselhamento, ou seja, a ideia é o seguinte, todo mundo aconselha mutuamente. Todos nós nos aconselhamos. Não é assim, vamos construir um centro onde algumas pessoas vão aconselhar outras. Né? É claro que ter um centro é melhor do que não ter nada. Né? Mas o alvo deve ser a igreja toda, equipando a todos, né? E aconselhando mutuamente a todos. É claro que em alguns casos mais complicados, mais difíceis, mais complexos, vai precisar de pessoas um pouco mais aprofundadas no tema, para ajudar aquelas pessoas. Mas questões do dia a dia, nós que conhecemos as Escrituras, temos condições de ajudar as pessoas. Muitas vezes, por exemplo, o modo como algumas igrejas lidam com o sofrimento. Né? Algumas igrejas compraram a ideia de que os cristãos não devem ser transparentes e concretos em seu sofrimento. Ou seja, de que devem ficar o tempo todo sorrindo, mesmo que seja um sorriso plástico, quando estão sofrendo. Compramos a ideia de que homens não choram, de que seguidores de Cristo não devem ser autênticos sobre como e por que estão sofrendo. Já percebeu como é que é geralmente reunião de oração? Olha, eu quero pedir oração pela minha irmã que está com câncer. Eu quero pedir oração pela família que perdeu o fulano. Eu quero pedir oração por fulano que está lutando com um problema com o filho assim assado. Geralmente, as nossas orações, a gente fala de terceiros. Né? A gente não fala da gente. A gente não fala assim, eu quero pedir oração porque eu estou ficando ansioso com relação a um problema de saúde que está tendo na minha família. Olha como muda. Eu falo do meu coração e da minha luta pessoal. E por que a gente geralmente fala na reunião de oração de maneira assim, distante da gente? Né? A gente pede, mas é uma coisa que não revela a gente mesmo. Porque a gente comprou essa ideia de que eu não devo falar do meu sofrimento, eu não devo falar das minhas lutas, dos meus problemas, das minhas dificuldades. Eu não devo transmitir essa ideia de que, de alguma maneira, eu sou fraco. Então, não é de se admirar que algumas pessoas se sintam mais confortáveis em afogar as mágoas no boteco do que na igreja. Porque a gente comprou essa aura de que a gente não pode transmitir o que a gente sente, o que a gente está sofrendo, o que está acontecendo dentro da gente. Isso afeta todo o ministério da igreja local. Isso afeta os pequenos grupos, isso afeta as sociedades internas, isso afeta reuniões de oração. Né? Todos os lugares devem ser lugares onde homens e mulheres podem sofrer junto. Onde homens e mulheres reconhecem abertamente suas lutas, suas dores, suas mágoas. Né? Agora, para que o corpo de Cristo aconteça, precisa haver essa edificação mútua. E isso é aconselhamento. Não vai dar tempo da gente falar para vocês, mas a gente vai ver que a breve história do aconselhamento, que começou... na verdade, o aconselhamento ele tem uma história longa, que começa no século I, né, na igreja. Depois, a gente vai vendo que depois do século III, ali na Idade Média, a coisa vai se tornando diferente e vai se negligenciando isso. Depois tem uma retomada do aconselhamento com os reformadores, e aí depois tem um aprofundar disso com os puritanos, e aí depois, ali, século XVII, século XVIII, século XIX, com o advento das ciências, chamadas de ciências humanas, o aconselhamento da igreja local, ele praticamente morre, né? E aí é uma retomada disso na década de 70 com o Jay Adams. E a gente vai ver que essa breve história do aconselhamento, como é que ela vai funcionando? Começou primeiro com um foco do Jay Adams, que foi importante na época, com a confrontação, né? E aí era uma coisa assim mais clínica, uma coisa mais de gabinete, mais formal e tal. Depois a gente vai vendo assim que os discípulos de Adams, eles aprofundaram a ideia do Adams e trouxeram a ideia de aconselhamento como discipulado, como relacionamento com o aconselhado, focando mais nisso.
E a gente vai ver agora uma terceira onda desse movimento, que é um aconselhamento chamado de aconselhamento bíblico comunitário, que ele acontece na vida da igreja, em especial nos grupos pequenos da igreja. Várias igrejas têm feito isso. Aqui no Brasil ainda pouco, mas nos Estados Unidos já é bem mais forte, né? Porque compraram essa ideia de que o aconselhamento bíblico é algo que tem a ver com a edificação mútua de toda a igreja. Então, em momentos de honestidade, nós deveríamos admitir a nossa necessidade de ajuda na luta contra algum pecado. Amizades na igreja, dentro da família da igreja, deveriam ser honestos sobre a maneira como nós precisamos crescer na luta contra esses pecados do coração. Agora, por onde começar essa conformação da igreja sendo, entendendo essa ideia? Não, pode, isso mesmo, né? Entendendo essa ideia de que a necessidade de crescimento é aceita por todos. Olha lá o versículo 12 aqui. Convence o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. O versículo 3, 4:3. Esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Né? Toda a ideia aqui é de uma ideia mútua. Nós vamos nos esforçar diligentemente por preservar a unidade no Espírito do vínculo da paz. No versículo 2 tudo isso vai aperfeiçoar os santos, no geral, toda a igreja, né? Edificando todo o corpo de Cristo. Não é um grupo de pessoas, não é uma elite de pessoas, não é um ministério de pessoas, é todo o corpo de Cristo vai ser edificado por isso. Agora, isso começa na liderança. A liderança vai modelar o restante da igreja. Se quisermos que os membros da igreja cresçam, a liderança precisa crescer também. Né? Esse tipo de postura, né, ela é incentivada, ela é otimizada, ela é ensinada pela própria liderança. Então, cada membro da igreja vai ser designado, e biblicamente é isso que acontece, para cuidar um dos outros, em suas demandas, em suas necessidades. Precisa ser uma coisa formal? Vamos marcar um dia para a gente... Não necessariamente, é o informal mesmo. Quando alguém fala com você na porta da igreja sobre um problema que está passando, ele está pedindo, me aconselha. Quando alguém abre o coração numa reunião de oração, está pedindo, me aconselha. Então, não precisa ser formal. Pode ser na informalidade do dia a dia na vida da igreja. Próximo. Onde uma visão teologicamente correta é ensinada e pregada. Onde a sã doutrina é ensinada. É uma igreja que preza por isso também. Versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Alguns falam que doutrina, teologia torna as pessoas frias e distantes de Cristo. Bom, não é isso que Paulo pensava. Porque ele está falando exatamente que também tudo isso deve visar, né, amadurecer as pessoas doutrinariamente, para que elas não fiquem para lá e para cá, levadas por todo o pensamento, todo o vento de doutrina. Surgiu uma doutrina nova, opa! Surgiu uma proposta nova, opa, vamos para cá. Um vento novo que está na igreja, vamos para lá. Para que não seja levada para lá e para cá o tempo todo. Paulo deixa claro aqui, e em toda a carta aos Efésios, que as pessoas precisam entender e crescer na doutrina. É por isso que suas cartas para as igrejas têm essa estrutura. Você pode ver que aqui em Efésios, no capítulo 1 e 2, ele vai começar falando, no capítulo 3 também, muito de questões doutrinárias. Vai falar de eleição, vai falar de salvação, de redenção, muito de questões doutrinárias. Depois ele vai fazendo aplicações a partir do capítulo 4. É assim que ele, em geral, faz. Né? Então, por exemplo, capítulo 1 a 3 de Efésios estão cheios de doutrina sobre quem somos e o que Deus fez por nós. O capítulo 1 é uma sentença de gloriosos indicativos, todos amarrados, que vão indicar o nosso estado em Cristo. Ele vai dizer que nós somos escolhidos, que nós somos perdoados, que nós somos predestinados, que nós somos redimidos, que nós somos adotados,
que nós somos resgatados, que somos selados com o Espírito Santo, que estamos sentados no céu com Cristo e abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. E aí, depois de dizer tudo isso, é que ele vai dizer no capítulo 4, versículo 1, portanto, andeis de modo digno da vocação a que fossem chamados. Então, ele não fez da sua experiência de vida a base da vida cristã, né? Ele fez da doutrina bíblica a base da vida cristã, e ele apresenta isso. É claro que ele vai falando de experiências também, mas as experiências são só ilustrativas, elas não são a base. Capítulo 4, versículo 6, ele diz o seguinte: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Falando da unidade da igreja, unidade doutrinária, unidade de pensamento, unidade de postura, unidade no aconselhamento. A unidade da igreja é essencial para que a igreja fique firme. Meus queridos, hoje em dia, eu não acho que talvez o grande problema venha de dentro das igrejas. Problemas, digamos, de heresia. Vem de fora da igreja. Hoje em dia nós estamos numa luta ferrenha contra o relativismo, numa luta ferrenha contra a ideologia de gênero, contra a agenda homossexual. A gente está numa luta assim contra várias questões fora da igreja que estão contaminando sim a igreja. A gente acha que não, mas estão. O Francis Schaeffer, ele fala algo que é bem interessante. Ele fala assim: no geral, o pensamento do mundo, ele chega na igreja, ele fala assim, esse caminho de influência de pensamento do mundo, ele demora mais ou menos uns 40 anos até chegar na igreja. Mas ele fala assim, ele vai chegar. Ele fala, geralmente ele começa como? Ele começa no debate no meio acadêmico, no meio universitário. As pessoas começam a debater, será que é isso mesmo? Será que é certo, que é errado isso? Será que é assim? Aí começam a escrever, fazer tese, dar palestra, fazer debate. Aí ele fala assim, depois isso desce para as artes clássicas. A escultura, a arquitetura, a pintura, aquela forma de pensamento começa a ser expressado. Aí a gente, geralmente, gente como a gente não consegue perceber isso. Porque na média, né, a gente não tem muito acesso à arte clássica, nem tem muito interesse também. Aí depois ele fala, e desce para a arte popular. Aí vai para o filme, para o seriado, para os livros, para as músicas. Aí isso começa, a gente começa a perceber, isso começa a nos influenciar. E ele fala, o caminho final é a igreja. E a implantação definitiva é quando vira uma lei. Para toda aquela nação, para todo aquele país. Aí você fala, claro que não, pastor, isso não vai acontecer não. A gente pega, por exemplo, o niilismo, né, que é aquela ideia é o seguinte, o niilismo é, digamos assim, a aplicação extrema do pensamento evolucionista, do ateísmo evolucionista. É mais ou menos assim, poxa, a gente nasceu do acaso, não teve nenhuma mente que nos criou, a gente nasceu do acaso, a gente vai viver nesse mundo, a gente vai morrer e vai acabar tudo. Qual é o sentido, então, de tudo isso? A gente vai viver, vai construir, tá? Um dia vai acabar tudo, um dia vai ser tudo destruído. A gente vê do nada, vai para o nada. A gente vê do acaso, vai para o acaso. Qual é o sentido de tudo isso? Então, vamos acabar logo com isso? Então, a gênesis, o DNA do índice de suicídio que nós temos muito grande é o niilismo. A vida não tem mais sentido. Isso aconteceu no meio acadêmico, né? Essa conversa, se escrevendo sobre isso, Nietzsche e outros escrevendo sobre o assunto, arte clássica. Depois a gente começou a ver, mas isso não está nas artes populares. Claro que está, pega Seinfeld, os filmes do Woody Allen, para vocês verem isso muito presente, alguns filmes brasileiros, algumas falas de novelas brasileiras. Aí você fala, tá, mas não vai chegar na igreja. Aí chega uma pessoa e fala assim, pastor, estou aqui porque para mim a vida perdeu sentido. Eu não vejo mais sentido na vida. Eu quero desistir de tudo. O niilismo chegou. Ele está dentro da igreja, meus irmãos. Então a questão é, vai chegar. A igreja precisa se preparar. E para isso, ela precisa estar doutrinariamente saudável, alicerçada nas doutrinas bíblicas, nas revigorantes, abundantes
vivificantes doutrinas bíblicas. Quinta característica dessa igreja. É uma igreja onde a confrontação vai acontecer em um contexto de relacionamento, né? Essa comunicação confrontativa, ela vai ser autêntica, ela vai ser amorosa e ela vai visar o crescimento espiritual. Olha o versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. O que está querendo dizer é o seguinte, olha, falem a verdade, mas falem em amor. Falem a verdade, mas falem em amor. Gálatas 6:1 vai dizer que nós devemos falar com espírito de brandura, né? Então não é só dizer para a pessoa que ela está errada, ou que ela precisa mudar, ou que tem tal pecado nela, ou que tal ídolo é o ídolo do coração dela. Não é só dizer isso, meus irmãos. Isso precisa ser de uma maneira amorosa, gentil, paciente, preocupada, com compaixão. Nós temos que ter uma comunicação mais profunda com relação a ajudar as pessoas. E ela envolve o jeito de falar. Em parte, isso é conseguido quando a igreja estabelece expectativas claras. Os membros estão acostumados a ser questionados pela liderança sobre a sua vida espiritual. Então, uma igreja assim, o membro não vai estranhar quando o pastor chegar na casa dele para uma visita e falar assim, meu irmão, como é que está a sua vida? Como é que está a sua relação com Deus? Ele não vai achar assim, nossa, o pastor está querendo investigar a minha vida, se intrometer, está sendo invasivo. Não, ele vai olhar isso como uma preocupação pastoral. Alguém que está realmente interessado não só no comportamento, mas no coração dele. Agora, uma igreja em que isso não é comum a ela, a pessoa vai entender que isso é invasivo, que está querendo se meter na vida dela. Os líderes de adolescentes vão fazer o mesmo, vão constantemente conversar sobre o coração dos seus adolescentes. Como é que estão vocês? Ou seja, a igreja vai falar naturalmente sobre as lutas do coração. E vai confrontar também naturalmente. Isso envolve, então, essa atitude de falar essa verdade em amor. Essas palavras devem ser ditas num contexto de amor. Algumas das conversas que mais dão vida à igreja são feitas em momentos de desafio, em momentos difíceis, em momentos que são enfrentados honestamente num contexto cristão. Quando a confrontação é bem feita, quando ela é amorosa, quando a verdade é dita, mas é dita em amor, em geral as pessoas reagem bem. E em geral elas experimentam mudanças duradouras e profundas. Então, o aconselhamento, quando ele é feito de maneira amorosa, gentil, mas também verdadeira, pode levar a resultados maravilhosos. Tem uma coisa que a gente geralmente não faz. Abre lá em Mateus, capítulo 18, versículo 15. Que é uma prática que a igreja ela esqueceu, não sei se esqueceu, não tem interesse. Mas olha só o que fala aqui. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguir entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Primeiro ele está falando o seguinte, olha, se alguém pecar contra você, confronta. Fala com ele, mas privativamente. O que geralmente a gente faz? Conta para todo mundo, menos para o irmão que fez aquilo contra a gente. Ah, fulano fez assim. Estou magoado com fulano. Estou chateado com o ciclano. Não. E aí todo mundo fica sabendo do pecado do irmão contra mim, menos o próprio irmão. O que ele está falando é, vai arguí-lo entre ti e ele só. Confronta o seu irmão. Não finge que não aconteceu nada, conversa com ele. Versículo 16. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Tá, você conversou com o irmão, mas ele continua pecando contra você, ele não se arrependeu, ele não enxergou, não caiu as escamas dos olhos. Chama mais alguém para ir com você, uma liderança da igreja, compartilha com uma ou duas pessoas, tá? Não é com toda a igreja. Uma ou duas pessoas. Compartilha com essas pessoas e pede ajuda. Vamos lá conversar com fulano, aconteceu isso e isso. Pastor, presbítero, diácono ou irmão da igreja, vamos lá comigo conversar, porque aconteceu isso, talvez eu não tenha me expressado direito, talvez não tenha sido claro, e você possa nos ajudar. Se ele não os atender, diz a igreja, aí agora sim,
Agora, no nosso caso, presbiterianos, nós temos uma representação da igreja, que é o conselho da igreja. Então, se o irmão não te ouvir, ainda você foi com mais alguém até ele continua no pecado, continua pecando contra você, não mudou, não se arrependeu, leva para o conselho. Aí você leva para o conselho. Para o conselho, não é para a igreja toda. Se recusar a ouvir também, a igreja considera como gentil publicano. Aí, se o conselho entender que aquele irmão está tendo sinais de que não é crente, porque ele não se arrepende do seu pecado, porque ele continua rebelde, aí o conselho fala para toda a igreja. E o conselho o excomunga porque o considera como gentil. Ele está vivendo como gentil, agindo como gentil, ele está se portando como aquele que não é crente. Mas isso é uma decisão do conselho, não é minha individual, não é particular minha. Porque o conselho vai ter mais condição de julgar em grupo, em conjunto, vários irmãos, do que eu sozinho. Então, esses deveriam ser os passos para uma confrontação bíblica amorosa. Próximo, outra característica da igreja. Onde todos são servos. Olha o versículo 16. E todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esse é o sonho de consumo de nós pastores. Uma igreja unida, onde as coisas funcionam corretamente, onde a pessoa é serva e é servida, onde a pessoa é necessária e é necessitada, ela entende disso. E é algo que nós precisamos entender. O Welch, acho que é o Welch, no livrinho que ele tem, um livretinho sobre igreja, ele fala que todos nós somos necessitados e necessários. Você necessita de ajuda, por mais maduro que você seja na fé, mas você é necessário para ajudar alguém também. E outra coisa que ele fala é que todos nós somos ao mesmo tempo santos, pecadores e sofredores. Todos nós. Então não precisa passar a ideia de que você é um super crente. A Bíblia fala que você não é. Você fica tentando se auto-enganar e enganar os outros, porque a Bíblia já fala que você não é. Você é um sofredor. Não precisa passar a imagem de que você é o santo dos santos. Você é um pecador também. Né? Mas ao mesmo tempo você é um santo, porque você é santificado em Cristo Jesus, porque você está se lutando contra o pecado, porque você está sendo amadurecido na fé. Você é ao mesmo tempo alguém que deve se permitir ser servido e também servir outros. Cada membro da igreja está crescendo espiritualmente em uma igreja que é uma igreja conselheira. Todos podem identificar os seus dons, todos são equipados para usar esse dom. Mas sabe qual é o problema? Deus é tão bom, a sabedoria dele é tão multiforme, tão criativa, que geralmente ele não dá só uma habilidade para a gente, só um dom. Ele dá mais de um. Só que aí a gente tem o nosso dom número 1, número 2, número 3, número 4. Aí você quer servir a igreja com qual dom? O número 1. Só que suponhamos que a igreja já está inflacionada de dom número 1. Tem muita gente já exercendo o dom número 1. Por que você não pode exercer no dom número 4? Por que tem que ser só o número 1? Meu querido, se tem alguma habilidade que você tem, mas a igreja está saturada dela, sirva a igreja de uma outra maneira. Não, só vou servir se for no meu dom número 1. Sirva com os outros dons que Deus te deu, com as outras habilidades. Tem outras formas de servir a igreja que você às vezes não está enxergando e que a igreja precisa de si. Geralmente, como a gente enxerga o nosso dom, nossa habilidade e o que a igreja precisa. Quando você percebe alguma coisa que está faltando na igreja. Nossa, está faltando alguém para fazer o cafezinho. Eu acho que Deus está chamando você para fazer o cafezinho. Nossa, precisava de alguém para trabalhar com os adolescentes. Eu acho que Deus está te chamando para isso. E assim vai. Então, a igreja, não pode existir aquela dinâmica na igreja em que 90% do trabalho é feito por 10% das pessoas. Ou aquela ideia de time de futebol, né? Onde 10 mil pessoas na arquibancada assistem 22 jogarem no campo. Não pode ter essa mentalidade na igreja. Todos devem servir. Muitas vezes isso acontece porque os membros da igreja se sentem
culpados porque eles mesmos não cresceram em santificação. Eles falam, não posso servir a igreja, eu ainda preciso crescer. Né? Só vou servir quando eu estiver 100% saudável. Eu não quero espalhar o meu sarampo espiritual para outras pessoas. A gente está em etapas diferentes de crescimento. Imagina a santificação como 2 carros numa estrada. Um está andando a 80 por hora, outro está andando a 20. O que está andando a 80 vai chegar primeiro do que o que está andando a 20. Mas o que importa é que os dois vão chegar. Gente, eu não sei porquê, mas algumas pessoas crescem mais rápido em santificação e outras crescem mais devagar. Eu não sei, Deus tem um propósito para isso, eu não sei qual é, mas eu sei que está dentro do propósito de Deus. Mas o que importa é essas pessoas estarem indo na mesma direção. Então, não fica esperando você correr 80 km por hora para você servir a igreja. Sirva a igreja com a sua corrida de 20 km por hora. Acho que essa é a última característica. Próximo. Acabou, né? Mais uma que eu quero, acho que eu não coloquei no slide. Não, na verdade é dentro dessa, é uma subdivisão. Né? Olha comigo aí o versículo 12 aí de Efésios. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Né? A palavra aperfeiçoamento aqui é a palavra que devemos preparar alguém por meio de treinamento e disciplina. Então ele fala para aperfeiçoar, para preparar os santos por meio de treinamento e disciplina. Então ela comunica a ideia também de remendado e de restaurado. Muitas pessoas, quando convertidas, ou até mesmo após convertidas, estão na igreja esmagadas por uma vida cheia de dores, de lutas, devido aos efeitos do pecado sobre a sua vida. E vão precisar de uma restauração, vão precisar de aperfeiçoamento. O versículo 12, então, vai nos chamar para ir mais longe do que equipar os que foram remendados. Ele também nos chama a remendar. Então, não podemos ser meros espectadores do que acontece na igreja, mas também não precisamos ser fãs. A igreja não é um cruzeiro que você passeia, se diverte e fica curtindo a paisagem, focado em quão confortável daquele momento. Efésio nos chama a equipar uns aos outros porque a igreja é uma missão envolvida numa batalha espiritual. Se eu não me engano, foi o Steve Weiss quem disse essa frase aqui que eu vou falar para vocês, essa ideia aqui. Ele diz o seguinte: a igreja evangélica tornou-se fraca, flácida e demasiadamente dependente de meios artificiais que só podem simular o verdadeiro poder espiritual. As igrejas deixam de ser centro de treinamento para moldar os santos. O cristão médio reside na zona de conforto que afirma: eu pago o pastor para pregar, administrar e aconselhar. Eu sou o consumidor. Ele é o varejista. Eu tenho as necessidades, ele satisfaz. E é por isso que eu pago. Efésios 4:12 é um tapa na cara desse cristianismo consumidor. Eu lembro de uma vez, quando o Ricardo Gondim, ele realmente era um pastor mais fiel, né? Era um pastor fiel, ele pregava uma teologia mais sadia. Ele conta uma história de que uma vez ele foi fazer 2 conferências, uma no Canadá, outra nos Estados Unidos. Aí ele fez a conferência no Canadá, e aí depois ele ficou alguns dias ali e o pastor o convidou para ir nos encontros de pequenos grupos da igreja. E os pequenos grupos da igreja, as pessoas se encontravam por afinidades, né? Elas tinham alguma afinidade e elas se reuniam em torno daquela afinidade. O grupo que ele foi visitar era um grupo de pessoas que se reuniam para construir trenzinhos artesanais. E aí ele ficou curioso para saber quanto custaria cada trenzinho artesanal daquele. E falaram para ele que era em média de $10.000. Aí no outro final de semana ele viajou para os Estados Unidos e foi para uma igreja presbiteriana. E aí ele pregou na igreja e o pastor convidou para ir à sua casa. E aí ele foi jantar na casa do pastor. E o pastor tinha 10 filhos, todos adotados.
uns 2 cegos, uns 2 paralíticos, um com síndrome de Down, e outros 3 eram brasileiros que estavam internados na FEBEM. FEBEM, na época chamava FEBEM, hoje nem sei como é que chama mais as internações de adolescentes infratores. E aí a conclusão que ele tira das 2 experiências é: onde eu vi a graça de Deus operando? Numa igreja consumista, que se reúne para fazer trenzinhos artesanais de $10.000, ou na casa de um pastor que adota várias crianças que não teriam chance se não fossem adotadas. Esse é o chamado nosso como igreja. É por isso que é importante que nos pequenos grupos da igreja haja sempre um líder e um aprendiz, né? É por isso que é importante que casais mais maduros treinem outros casais no ministério de casais. Homens treinem outros homens, mulheres outras mulheres, né? Por quê? Porque todos vão aperfeiçoar, equipar os santos para o desempenho do serviço. E Paulo não está se referindo a um grupo seleto aqui, não. Que vai para um seminário, faz uma pós-graduação, um mestrado, e aí depois, só depois disso é que ele está... que ele é capaz de equipar a igreja. Ele está falando de pessoas comuns, da vida comum da igreja, para edificação do corpo de Cristo. Então a igreja cresce forte à medida que as pessoas se envolvem no ministério. Ela cresce forte e saudável e deixa de ser anêmica. Vários de nós estamos no corpo de Cristo e temos sido ainda constantemente alvos desse serviço da igreja. Na verdade, todos nós somos alvos do serviço da igreja. Todos nós precisamos disso. Então, talvez seja a hora de você não só ser servido, mas passar a se tornar um instrumento nas mãos do Redentor. E servir também. Nessa igreja, as pessoas não podem se desenvolver sozinhas. Elas precisam de pessoas que as equipem, para que elas possam andar como Cristo as chama a andar. Só encerrando aqui, então, meus queridos, nosso tema de hoje, contando uma última história. A história de Joãozinho. O Joãozinho era o seguinte: ele era um garoto muito sincero e ele sempre falava o que ele sentia, o que ele pensava. E ele passava vergonha na mãe dele, porque às vezes ele ia na casa de alguém, a pessoa oferecia uma comida que ele não gostava, ele simplesmente dizia que não comia porque não ia comer porque não gostava daquela comida. E a mãe ficava meio envergonhada. Um dia a mãe virou para ele e falou assim: Joãozinho, não quero mais que você fale isso. Você está proibido de falar que não gosta do que as pessoas te servem. Ele falou: tá bom. Ele era uma criança realmente obediente. Aí um dia eles foram fazer uma visita na casa de uma amiga da mãe, foram almoçar com essa amiga da mãe, e foi oferecido gueroba no almoço. Aqueles que conhecem sabem que ela é bem amarga. E aí colocou no prato dele, ele comeu toda a comida e não comeu a gueroba. Aí a dona da casa perguntou assim para João: João, você gosta de gueroba? Ele falou: gosto, mas não a ponto de comer. Irmãos, está na hora da gente parar de gostar da Bíblia, mas não a ponto de comer. Está na hora da gente parar de só admirar as Escrituras, achar bonita a pregação, achar bonito o ensino, achar, nossa, como foi edificante, e não comer, não se alimentar da palavra, não fazer ela parte da nossa vida, não fazer ela parte das nossas palavras, dos nossos aconselhamentos, das nossas orientações. Está na hora da gente parar de ser como Joãozinho e gostar e comer. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Um grande abraço a todos vocês. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Nós agradecemos mais uma vez a orientação. Minha orientação nesse sentido é: vá para casa, assista de novo, anote, tem muito assunto. Foi sobejamente derramado muitas questões sobre nós, onde requerem a reflexão de todos nós, como fazendo parte das partes da igreja, para entender o que é que Deus quer de nós, para sermos estes necessitados e necessários.
nem só uma coisa e nem outra. Vamos ficar de pé, vamos orar? Obrigado mais uma vez, reverendo Carlos. Espero que Deus nos dê a oportunidade e alegria, viu, de ouvi-lo mais uma vez. Espero em Deus que seja esse semestre, mas fica aí a continuidade, onde certamente ele virá para continuar esse trabalho aí, dentre tantos outros trabalhos que a gente tem desenvolvido na igreja. Vamos orar? Pai bendito, obrigado, Deus. Obrigado pela tua graça, obrigado pela tua bondade, obrigado pelos teus cuidados na nossa vida. Nós somos tão necessitados e também entendemos que somos instrumentos nas tuas mãos. Dá-nos graça para aprendermos a nos colocarmos como servos, mas a compreendermos quando outros servos se aproximam de nós para nos equipar, nos treinar e nos abençoar. Que haja essa cultura no nosso meio, uma cultura de amor, onde a fala é feita de maneira privativa sempre. Somente depois, e se necessário for, mais uma outra pessoa, mas jamais coletivo. Se necessário for, levar ao conselho, mas jamais coletivo. A coletividade vem em último lugar. Porque nós não queremos simplesmente expor as pessoas, mas equipá-las, instrumentalizá-las, num processo amoroso de confrontação que se dá no meio de um relacionamento. Um relacionamento onde nós andaremos juntos uns com os outros. Ajuda-nos a entendermos as formas gentis e necessárias de falarmos aquilo que é o recado do Senhor a nós. Mas falarmos a verdade, mas sermos gentis. Ó Deus, é tão necessário falarmos a verdade em amor. Dá-nos graça para entendermos esse equilíbrio. A entendermos, ó Deus, como isso pode instrumentalizar a igreja, trabalhar cada um de nós, sendo alvos da tua graça e sendo também canais da tua graça, para que essa igreja seja e efetue essa edificação em amor e cresça cada vez mais, um crescimento que vem dos céus. Uma teologia sadia, de uma compreensão da tua palavra correta, onde transtornaremos o mundo colocando de cabeça para cima, onde as nossas vidas serão corrigidas e dessa maneira, ó Deus, poderemos apontar de maneira correta para o nosso Redentor e Consumador de nossa fé. Fica com o reverendo Carlos e sua família, dê graça sobre seus filhos, sobre sua casa. Abençoe profundamente, ó Deus, este lar, que sejam instrumentos e alvos também da sua graça, para que, à medida que recebem da tua graça, podem também transmitir daquilo que têm recebido. Abençoa a igreja onde ele tem pastoreado, que a tua boa mão esteja com ele onde quer que ele esteja. E em nome de Jesus, nos leva para o nosso lar e nos traz à noite para cultuarmos o teu nome. E nos ajuda, Deus, a ouvirmos uma vez mais, a sentarmos em casa, todos aqueles que estão aqui acompanhando também pela internet, para que, ó Deus, possamos aprender daquilo que foi dito ontem e hoje. Para que dessa forma, Deus, o Senhor vá redirecionando aquilo que for necessário no nosso coração. Obrigado pela tua palavra, que o Senhor nos ajude a apreciarmos e a nos alimentarmos, a admirarmos e a comermos, para sermos nutridos pela palavra celestial. É a nossa oração, a nossa gratidão e nosso louvor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.